Olá pessoal, aqui é Rudimar, astrônomo, Rio Grande do Sul, Nordeste do Estado, Brasil. Hoje vamos tratar deste astro, deste planeta, melhor dizendo, Brachina, planeta azul. Esta visão é do Colorado. Vamos ver ao mesmo tempo esta visão e ele aparecendo no Alasca, transformando a luz solar para verde, que amarelo com azul sobra verde. Veremos também ele tapando um pouco a sombra do Hercólubus. Vamos ver pedras, vamos ver os chemtrails nesses ambientes. Então, dando sequência, aqui estamos nós no Colorado, certo? E onde é que nós vamos trabalhar então? Vou tirar daqui essa imagem. Nós vamos trabalhar nesses dois locais aqui, ó. Vamos sair daqui. Essa região aqui, Colorado, nesse ponto amarelo. E no sul do oeste, nessa região aqui do Alasca. Algumas câmeras dessa região, certo? Depois os nomes a gente vê na hora. Então se localizaram aqui. Voltamos ao Colorado e vamos analisar estas imagens aqui, certo? Então o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o ambiente do Colorado nas montanhas, lá é inverno, e a evolução deste planeta na sequência do movimento do planeta Terra, né? Então, já quero observar de cara uma importante informação aqui, ó. Vejam esses pontos aqui. Não é sujeira de câmera, não é de nada. Esse ponto aqui. Isto é pedras que, por sorte, foram pegas nessas fotos de 10 em 10 minutos. Aqui, ó. Isto aqui e isso aqui são pedras. Elas estão bem visíveis já nas câmeras, nas webcam. Veja a pedra. Essas pedras que diariamente eu fotografo, filmo direto no sol. Então ele começa aqui a sumir, certo? Então este efeito aqui, ó, de ele nesse ângulo não está na frente do sol, certo? Ele está do lado do sol. Observem, ó. O sol está aqui, ó. Nós vamos comparar este ponto com aquele ponto do Alasca. No Alasca ele vai ficar na frente do Sol, vai ficar alinhado. E nós vamos ver as transformações logo logo da luz solar somada com azul e amarelo. Então vamos ver aqui, ó. Ele vai girando, vai sumindo, né? Veja só. É fantástico, né? Veja só. E as pedras, vejam que, ó, vejam pedras, né? Aparece e some, né? E se nós formos na câmera ao lado, nós estamos no leste, agora vamos para o sul, no mesmo local, no Colorado. Então, no Colorado, vamos lá. Então aqui nós já temos, ó, pedras. Isso aqui são pedras. Algumas vão ficar muito, por causa da imagem e da edição, a qualidade perde um pouco. Mas tudo bem. Então nós continuando aqui, ó, né? Vamos dar uma ajeitada aqui, assim, ó. Continuando. Aí ele começa a aparecer, né? Vejam a sequência de pedras aqui, gente, ó. Vejam a sequência de pedras, né? Ó, isso aqui, ó, são pedras que giram em torno da cabeleira do astro, da estrela Anã Marrom, irmã do Sol, no nosso sistema binário. Ó, aqui aparecem mais pedras, ó, gente. Viram? Ó, apareceu 1, 2, 3, 4. São pedras gigantes, que muitas delas já estão caindo na Terra, né? Então aqui ele ficou com uma coloração porque o Sol ficou em cima e ele ficou para a parte de baixo. O ângulo dele ficou diferente da outra câmera. Mas eu vou passando ligeiro assim, gente, porque eu quero ver se eu consigo fazer em 15 minutinhos esse vídeo, tá? Então vejam só que interessante, certo?
Então, este astro é o Kashina. Por quê? Porque a coloração dele puxa para um azul. E pedras, estas pedras que vêm junto, giram junto em torno da estrela e fazem parte de uma cabeleira dele. Algumas na frente, algumas atrás, algumas estão no rabo, são milhões e milhões de pedras, né? Então, este ambiente aqui agora, nós vamos para... Estamos então no Alasca, naquela região que eu já delimitei, e vamos ao movimento destes astros que vamos ver lá. Então aqui, ó, é um dos planetas que tem naquela região que aparece, um dos planetas do sistema planetário da estrela anã marrom. Aqui é uma foto de um outro dia que eu também aproveitei para pegar as pedras que aparecem. Este é o Kashina, numa outra oportunidade, numa data anterior. Aqui, ó, mais pedras. Vejam aqui, ó. Tudo isso aqui é pedra, certo? Então são fotos que eu estou mostrando as pedras. Então, aqui em Puntilla Lake aparecem 2 planetas, certo? Aqui estão eles. Aquela foto eu usei alguns filtros. E tu vê que a atmosfera aqui está meio esverdeada, certo? Porque nessa região aqui apareceu muito isto, gente. Vejam que impressionante isso aqui. Hercólubus, a estrela, e veja os efeitos da mistura do azul com o amarelo. É esse verde aqui que eu estou me referindo, certo? Esse efeito é que o Kashina está na frente e este ângulo ele ficou bem na frente da luz. E vai haver momentos que ele vai passar pela frente da sombra. Uma parte vai pegar, mas nós vamos ver mais à frente. Então, dando sequência, vejam só que interessante. Isso em Roan, olhando para o sul. Lembrando que no Alasca agora é o momento do inverno. Então, olha só isso aqui, ó, tudo verde, gente. Então o sol fica no horizonte, quase sumindo. Por quê? Porque lá é inverno. Então, neste ângulo, ele ficou na frente da luz solar e somou-se à luz solar. Amarelo com azul deu verde, né? E veja só, a Terra vai girando e ele vai seguindo o seu... E olha só que efeito interessante, ó. Ficou meio que quadrado assim. São efeitos da soma das duas luzes e conforme os ângulos que eles vão se apresentando. Aqui ao lado, em Puntilla Lake, também aparece, veja, a silhueta e a sombra sumindo. Esta sombra, se fosse na máquina, não teria cortado pela silhueta da colina, né? Veja só, o efeito de verde, gente. Isso aqui é a mais provas, gente. Isso aqui é um absurdo. De lindo e ao mesmo tempo de corroboração do que eu falo. Só pode acontecer isso se tiver alguma coisa somando-se à luz lá. Mais uma vez, um outro dia aqui, aparecendo os 2 planetas. Nessa câmera ao lado de Roan. Aqui é Puntilla Lake e do lado tem Roan. Então nós estamos olhando para o sudoeste e a outra olha para o sul. Aquela que encaixa bem de frente. Aqui uma foto em Non-Dalton, que aparece um planeta. Aqui, Wolf Creek Pass. Quero mostrar o que aqui? Uma outra oportunidade no Colorado. Lembra, essas 2 regiões, Colorado e lá naquela região do Alasca. Olha só o que tem de chemtrail, gente. É algo assim assustador. Vejam. Eles continuam direto no Alasca. Direto, assim. É coisa de passar 10. Numa tomada de 6 horas, tu vê passar 10 aviões. Mas é muito mais, porque vai se somando e vai fechando. E aqui temos o planeta aqui por baixo, ó. Aqui o Wolf Creek Pass, lá no Colorado. Voltamos para o Alasca. Esses são os efeitos do alinhamento do que nós vimos ali antes, o Kashina, somando-se à luz solar. Veja os efeitos. Que coisa interessante, né? Aqui, a sombra não aparece.
De repente tem uma nuvem ou um pico de um monte ali. Agora aqui, ó, só que interessante isso, aparece ele, mas aparece com uma coloração não preta, misturada. É o verde com o preto, deu um azul, gente. Então, tá pegando um pouco do planeta Kashina aqui nele. Tá fazendo uma interferência direta. Vejam só, então, aquele planeta que nós vimos aqui, ele já está na frente. Vejam, na frente da sombra, somando-se à sombra. Então, veja o efeito que deu. Então, agora estamos em outro dia. 14 de dezembro. Veja só, eu estou há 2 meses colhendo esse material e organizando para que eu pudesse ter essa surpresa de pegar esses registros. Porque eles escondem. Muitas vezes eles escondem. Eu vou mostrar logo à frente como é que eles escondem. Vejam só que interessante. É um absurdo, gente. Vejam só que fotos. Né? Em Rome, olhando para o sul. As fotos que dão esta característica vão predominar em Rome, olhando para o sul, e do lado, aquela outra câmera ali também aparece essas cores. É nessas duas câmeras que aparecem essas cores. Podem ir lá pesquisar, gente. E agora já está saindo. Então aqui no Colorado, estamos vendo o que? Pedras. E eu filmo diariamente essas pedras, gente. Diariamente eu filmo essas pedras. Voltamos para o Alasca na câmara de Rome. Então já que é outro dia, onde que eu pesquisei, é dia 18 de dezembro. Então há dias que eu estou à caça. Olha só que interessante. E fui entendendo também. Eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo com isso aqui, né? Então ficava meio que observando. Aqui é do lado, ó, Pontilha Lake, sudoeste, do lado de Rome. Então, agora um outro dia, já estamos no dia em 22, 3 de janeiro. Então, ele está a tempo lá. Como permanece a tempo, aqui já estamos vendo um planeta em Soldotna, no Alasca. Naquele pontilho, o efeito do verde no ambiente e os 2 planetas aparecendo. Rome, novamente. Então, só para voltar aqui, vejam, aqui ele está permanecendo há já 2 meses com esses efeitos. Quando mudou um pouquinho a posição lá no Colorado, eu comecei a perceber que aquela posição mudou, começou a aparecer esse verde aqui. Eu comecei a monitorar especificamente esta câmera. E vejam só, gente. Então, muitas vezes, as nuvens não permitiam, chuva, o tempo fechava, que ela é inverno, está nevando. Então, o que acontece? Eu fui colhendo, quando aparecia uma oportunidade, eu colhia. Fui registrando. Aqui é Pilot Point. Novamente, aquele planeta branco. Naquela região lá, do Alasca. Todiat. É bem no litoral, no sudoeste. Todiat. Naquela região que eu marquei. Tudo naquela região. E ele branco, veja o tamanho disso. Um planeta branco que faz parte desta estrela aqui. Essa estrela preta aqui, que é a sombra, é a irmã do Sol, do nosso sistema binário. Lembro a vocês que esses termos, nesse estudo, só eu uso. Só eu denuncio, só eu descobri isso. Por quê? Porque eu fiz o entendimento correto do que está aparecendo e eu fotografei ele, né? Então vejam, ó, aqui é Rome. E aqui do lado Pontilha Lake, com o efeito do verde, e aparece 2 planetas, mas estão mais distantes, não estão tão presentes quanto o Kashina.
aqui em Soldotna, aparecendo bem nítido, contorno de um planeta. Aqui um Newtok, vejam o reflexo desta sombra na água no Alasca, né? Olhando para o sul, por quê? Porque lá é inverno, por isso que ele está sempre no horizonte. Sempre aqui nós vamos ver, sempre no horizonte. Mais uma foto de Todjak. Aquele planeta branco. Vejam aqui. Voltamos em Rome. Veja que o preto já não é mais preto, virou um azul. Então ele deve estar encostando e alterando também a cor da sombra. E o efeito do verde explodindo junto com a luz solar. Isso é outro dia, gente, mas esses dois planetas permanecem também porque o sistema todo anda junto com o sistema solar. Então as alterações dos planetas são muito pequenas através dos meses. Como é pequeno o movimento dos planetas do nosso sistema, é igual. O que é rápido são as pedras. Então, em Ik, aquele planeta branco, mais um em Soldotna, a imagem do planeta aqui, ó, atrás das nuvens, ficou, mas é uma foto interessante. E aqui, ó, este dia que eu entendi o que aconteceu. Eu não entendi essa foto, é o que acontece. Vejam a sombra do Hercólobos, uma parte verde e uma parte pegando, contornando aqui. Certo? Isso denuncia que o Kashina pegou uma parte da sombra do Hercólobos e eclipsou ela. E somou-se à luz solar, deu essa mistura aqui super interessante. Veja, aqui já não está pegando, então a sombra do Hercólobos está inteira, mas ele somou-se com a luz solar. Isso é conforme o ângulo, né, gente? Isso tudo conforme o ângulo. Aqui eu creio que foi um efeito da nuvem. Aqui aquele efeito que eu mostrei antes, essa é a foto. Né? Mais uma vez lembrando, né? Então aqui uma parte do Kashina pegou a sombra. Por isso que deu esse efeito, mas continua a mistura do verde com branco e amarelo. Interessante, ó, neste dia, do dia 17 de janeiro, nesses intervalos o tempo não permitia, certo, gente? Então não tinha imagem. Então vejam, esta imagem e esta imagem, só nos cantos, vejam. Por quê? Porque todo o trajeto dele aqui no intervalo foi tirado. Um dia anterior disso. Porque nesse espaço não teve imagem, mas eu já estava adivinhando, louco para pegar. E no dia seguinte não deu imagem, no dia seguinte não deu. E quando deu imagem, o que aconteceu? Eles cortaram. Vejam. Entenderam? Cortaram as imagens, queria aparecer o quê? Ia aparecer nitidamente o eclipse do Kashina na frente da sombra. Aqui é Puntilla Lake, ao lado de Rome, com aqueles efeitos do verde. Aqui é um pouco de sombra, um efeito que eu não entendi direito, mas acho que é de nuvem, né? Então aqui uma imagem interessante, o Hercólobos. Isso aqui é algum efeito de um efeito piroclástico de um planeta, e aqui dá para ver um planeta por perto. Aqui uma foto melhor, na sequência, vejam. Né? Aqui temos um efeito, talvez um vulcão em um planeta que não aparece, e aqui também parece levemente um planeta também. Então aqui, ó, gente, como eu estava falando para vocês, essas fotos aqui na sequência são 36 fotos. E aqui sumiram 3, 6, 9, 12, 13 fotos tiradas. Quando ele ia aparecer, tiraram. E aqui, ó, quando ia aparecer, tiraram. Porque as fotos completas são 2 tiras completas. Certo? Que dá o total de 6 horas
do espaço-tempo que eles cobrem. Tiraram. Por quê? Porque ia aparecer mais efeitos do Caxina eclipsando a sombra do Hercólogos. Aqui um outro dia, dia 19, aparecendo de novo, vejam, os efeitos do verde. Sempre o verde presente, né? A colina cortando a sombra. Então isso prova que é lá, não é na câmera. A colina tapou uma parte da sombra, né? Aqui voltamos ao Alasca para mostrar algumas pedras. Veja as pedras aqui, ó. Estão tão próximos ao sistema, gente, que já está começando a aparecer pedras. Certo? Então, mostrando mais um pouco de pedras aqui, ó. Aquelas que eu mostrei no início, que eu também fiz fotos delas, só para garantia. Então, voltando aqui, ó, gente. A rotação do planeta, né? Então, voltando aqui, ó. Olha o que tem de chemtrails. Tudo isso aqui foi resultado de horas e horas de chemtrails. Eles trancaram, né? E vamos ficar com essas imagens aqui, ó, impactantes. Vejam só. Então, esse é o resultado daquele planeta colorado junto com o alinhamento no Alasca, porque lá não está alinhado, né? Mas aqui ficou alinhado e deu todo esse efeito de verde, né? Vejam só que interessante. Que situações, hein? Olha só o efeito dessa foto. Aquele planeta branco. Aqui o verde misturado na atmosfera. Vejam só que situação. Vejam que ele já está alterando um pouquinho. Ele está pegando um pouquinho já para alterar a cor da sombra do Hercólogos. Bom, pessoal, vamos ficar com esta imagem, que é bastante impactante. Agradeço a atenção de todos. Inscrição, like, se gostaram. Fiquem monitorando o canal, porque realmente estão atacando o canal. Divulguem para ajudar as pessoas no mundo. Muito obrigado e o trabalho continua. Abraço a todos.